Então eu vou mostrar dois tipos de caso onde nós temos a necessidade de utilizar e aquele caso que a gente não tem necessidade de utilizar, tá? Então eu vou colocar um primeiro caso. Quando eu colocar esse primeiro caso, eu quero saber de vocês se vocês utilizariam ou não, tá? Se vocês veriam a necessidade de utilizar o Bocal Shelf nesse caso ou não. Um caso igual a esse, ó. Reparem na classe 3. Reparem na classe 3 aqui. Um caso igual a esse, vocês usariam Bocal Shelf ou não? Tá? Então essa é a pergunta. Paciente. Tendência de mordida aberta. Um lado, um premolar quase intercuspidado no molar inferior. Um premolar completamente intercuspidado, ó, na região do primeiro molar. Ó, se eu consigo aqui abrir. Ó, premolar na região exatamente do molar. E aqui um premolar. Ó, um premolar. Sim. O que eu quero saber desse caso? Trato com Bocal Shelf ou trato sem Bocal Shelf? Então hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esse tipo de diagnóstico. Como que a gente sabe se a gente vai tratar um paciente desse, tá? Com Bocal Shelf ou não. Primeiro princípio. Nós temos que olhar inclinações dentárias, tá? Então eu vou dar os detalhes desse caso para vocês poderem entender quando que eu faço a mecânica, por exemplo, com elástico e quando eu faço a mecânica com Bocal Shelf. Então esse caso. Repararem, esse paciente, ele tem inclinações mesiais do dente, ó. Tem inclinações mesiais. Então, possivelmente, esse paciente que geralmente tem essas inclinações mesiais é um tipo de paciente que normalmente ele está com essa mandíbula projetada para anterior. Então, ele tem geralmente uma classe 3, que é a classe 3 funcional. O que é a classe 3 funcional? É aquela classe 3 em que o paciente ele morde e joga o queixo para frente. Para quê? Para ter uma melhor adaptação para que ele possa mastigar no seu dia a dia. Esse tipo de classe 3 funcional geralmente trata com mecânica de elástico. Então a gente usa a mecânica de elástico curto, que normalmente eu começo em premolar inferior até molar superior, para poder tratar esse tipo de classe 3. Então sempre lembre, paciente funcional, que é aquele paciente que tem inclinações dentárias inferiores para anterior, é aquele paciente que normalmente nós vamos tratar com mecânica de elástico. Então é um paciente que parece complexo, tá? Mas é um paciente simples de se tratar. Então aqui mostrando novamente para quem está entrando, ó, é um paciente classe 3, que muitas vezes a gente errando o diagnóstico aqui, vai errar o plano de tratamento. Porque ele é um classe 3 completamente, ó, funcional, ó. Completamente funcional. Então esse tipo de paciente, não adianta você fazer Bocal Shelf. Então às vezes eu vejo muita gente tratando, por exemplo, caso igual a esse, que é paciente funcional, com Bocal Shelf. Então pessoal, não é... Se você tratar paciente funcional, paciente que projeta a mandíbula com Bocal Shelf, o que vai acontecer? Você não vai ter um tratamento adequado para aquele caso. Então, paciente funcional a gente trata com mecânica de elástico, tá? Então, a gente trata só com elástico e resolve. Agora, existem alguns detalhes. Quando nós vamos trabalhar com mecânica de elástico, nós temos que fazer alguns detalhes aí que são importantes, tá? Primeiro detalhe, a gente tem que trabalhar com inversão de bracte superior, tá? Não estou falando de nenhum bracte específico, tá? Mas quando você trabalha com a inversão de bracte, pode ser técnica de Ross, pode ser prescrição Ross, pode ser prescrição Andrews, pode ser MBT. A diferença de um para o outro, normalmente de 3 a 5 graus, tá? De torque, que isso aí, para o que nós vamos fazer aqui, não vai dar muita diferença. Então a primeira coisa que a gente faz é inverter isso daí, tá? Para poder você ter um torque negativo superior, porque você vai trabalhar com mecânica de elástico. O que a gente faz aqui? Tá? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então aqui, a gente tem um torque positivo
Quando a gente inverte, tá? Nós fazemos isso aqui, ó. Tá? Calma aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Nós temos, tá? Um torque de mais 15, tá bem? Quando a gente inverte, a gente faz isso, ó. Então, voltando. Você tem um torque utilizando o Ross. Você vai ter 12, você vai inverter, você vai ter mais 12. E a hora que você inverte, você vai ter menos 12, aqui no caso é menos 15. Então é basicamente isso que nós fazemos, tá? Invertemos o torque. E aí você faz esse movimento, ó. Por quê? Torque negativo. Então, quando você trabalha com um torque negativo, tá? Você tem aqui, ó, a coroa, você vai fazer isso com a coroa, a raiz vai vir para a anterior. Essa é a filosofia de você trabalhar com torque negativo. Mas você vai falar, trabalhar com torque negativo no paciente classe 3? Sim, tá? Para você evitar a supervestibularização, porque nós vamos trabalhar com muita mecânica de elástico. Então aqui eu vou mostrar para vocês só a colagem, tá? Como que foi feita. Então aqui, ó, a colagem, tá? Aqui o bracket está invertido. Podem perceber que a ponta aqui, ó, a marcação que é disto cervical, tá mesoincisal, ó, mesoincisal dos 4. Então foi invertido. Vocês estão vendo a mecânica de elástico curto, tá? De pré-molar até molar. Nós fazemos isso em paciente classe 3 com, tá, problema funcional. Então aqui vocês vão ver, ó, um resultado mais para frente do caso. Ó. O paciente era assim, estava assim. Reparem, eu vou mostrar lado a lado. Estão percebendo, ó, que ele era uma mordida aberta e aqui ele já tem uma mordida com uma sobremordida. Desse lado aqui, ó, completamente classe 3 na parte superior ou antes, e depois com a mecânica de elástico, tá? Aqui ele já está em classe 1. Reparem a posição do molar, ó. Isso aqui, ó, é muito importante, ó. Olha a região como estava esse pré-molar em relação ao molar, e olha aqui, ó, ó o pré-molar completamente encaixado na posição. Do outro lado, você tinha esse pré-molar aqui, ó, na cúspide no molar inferior, e aqui ele já está entrando em posição. Pessoal, só com mecânica de elástico. Então é muito importante o diagnóstico. Por quê? Se a gente diagnosticou que esse paciente é um classe 3 funcional, nós não precisamos usar nenhum dispositivo para poder fazer essa correção. Somente a mecânica de elástico funciona. Agora tem o outro lado da moeda também. Tem aqueles casos em que nós vamos trabalhar o paciente classe 3 e nós trabalhamos com mecânica de elástico e não funciona. Falou que esses casos são os mais difíceis. Caso que é funcional, nós trabalhamos com mecânica de elástico, nós resolvemos de uma forma muito tranquila. Tá? O paciente usou mecânica de elástico, resolve o tratamento. Agora aquele paciente, que é o paciente realmente, tá? Que tem uma classe 3, tá? Verdadeira, que é aquele paciente, que eu falo verdadeira é parte dentária, tá? Não vou entrar hoje em detalhes sobre paciente cirúrgico. Existe aquele paciente cirúrgico também. Nós temos os 3 tipos, tá? Temos o paciente que é classe 3 dentária, que a gente consegue resolver com buccal shelf. Temos aquele paciente classe 3 que é funcional, que você resolve com mecânica de elástico. E temos aquele paciente que tem problema de bases ósseas, que aí você tem que trabalhar com cirurgia ortognática. Então nós temos 3 tipos aí. O que eu estou abordando hoje é aquele paciente funcional, classe 3, que vai ter uma mandíbula posicionada mais para o anterior, trabalha com elástico, ou aquele classe 3 que é dentário, que você tem que realmente movimentar dente para poder corrigir. Então esse é outro paciente. Então, por exemplo, ó, tem uma pergunta aqui, tem. Bom dia, você usou grade ou esporão? Não usei nem grade nem o esporão, não utilizei nada. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui oclusal para te mostrar. Não foi utilizado nada, tá? Ó. Ó. Nada, tá? Nem grade nem esporão. Somente com mecânica de elástico. Então, não utilizei nenhum tipo de mecanismo além da mecânica de elástico, inversão de bracket, tá?
E o paciente usar elástico 24 horas. Foi isso que eu utilizei nesse caso. Então, falando da classe 3 agora, dentária. Como que eu identifico normalmente a classe 3? Tá? Funcional, da classe 3 dentária. Geralmente a classe 3 funcional, então você vai perceber que vai ter essa inclinação para a anterior, e quando você coloca a mecânica de elástico, e você trabalha com os elásticos no início do tratamento, eu não gosto de chamar muito de elástico precoce. Tá? Por que eu não gosto de chamar de elástico precoce? Porque precoce é tudo aquilo que você coloca indevidamente, feito antes do momento, antes do tempo. E elástico no início do tratamento é diferente, é aquele elástico que você está colocando ali por uma mecânica, por um propósito, tá? Não é precoce, ele é elástico no início do tratamento, que é o elástico cedo, né? Se for traduzir mesmo o nome dele, do inglês para o português. Então é aquele elástico que a gente começa no início. Esse tipo de elástico, ele tem a função do quê? De você guiar a movimentação. É diferente, tá, da mecânica convencional. Quando você usa a mecânica convencional, você utiliza um elástico, por exemplo, de classe 2, classe 3, em arcos pesados, então você usa forças maiores. Aqui nós estamos usando força de 30 gramas, 40 gramas, uma força leve, é só para guiar o movimento. Então, a hora que o dente está fazendo a movimentação, você está guiando ele para uma posição. Você guia ele para distal. Então, o classe 3 funcional, você já coloca ele na posição enquanto está nivelando. Agora, o grande problema é que às vezes muita gente tenta nivelar, alinhar e nivelar, e depois trabalhar com a mecânica de elástico, fica muito mais difícil corrigir, porque daí o dente ele já vestibularizou todos os outros. Você já piorou. Aí que é naquele caso que você piora, depois você fica tentando resolver com mecânica de elástico, não funciona. Você tem que tentar resolver, tá? Tudo início. Eu fiz uma sequência, quando eu comecei a fazer essas lives diárias, eu fiz uma sequência somente de autoligado. E eu falei muito isso, que eu trato hoje com autoligado, a grande maioria das maloclusões eu trato com o fio 014. Então eu trato basicamente 70% do tratamento é feito tudo com o fio 014. Então apinhamento severo, muitas correções de classe 2 e classe 3 eu faço muito, tá, nesses primeiros fios. Porque depois na hora que você começa a passar fios retangulares, passar fios de aço, fica muito mais complexo. Então eu trato normalmente essas maloclusões tudo com fios redondos. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar um outro caso diferente desse, que é mudando, tá, o pensamento. Aquele paciente era um classe 3 funcional, tá? Então ele tinha problema de postura. Esse outro é diferente, ele não tem problema de postura. E aonde eu consigo fazer esse diagnóstico diferencial? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu gosto muito da panorâmica para poder fazer isso. Reparem que você só tem o canino inclinado, ó. Os pré-molares estão totalmente verticalizados, os molares estão verticalizados. Quando você se deparar com uma radiografia assim, tá, com todos os dentes verticalizados, e o paciente com uma maloclusão de classe 3, tá, com uma maloclusão de classe 3, reparem que é mais simples que a outra essa classe 3. Você tem aqui uma classe 3, mas é uma classe 3 muito mais difícil de tratar. O grande erro é você tentar tratar uma classe 3 dessa forma, ó, sem inclinações dentárias, com mecânica de elástico. O que vai acontecer? O paciente por meses com mecânica de elástico, e aí você fica aquele velho dilema com o paciente. Ah, você não usou elástico. Ele fala, eu usei. Ah, você não usou, eu usei. Então você fica naquela briga com o paciente e você não consegue o resultado. Tá? Por quê? Porque o problema aí não é, tá, a mecânica, tá? O problema aí não é se o paciente usou ou não. O problema é o jeito que você está tratando. Mecânica de elástico, nesse caso, não funciona. Porque se você tem o pré-molar verticalizado, ele não vai corrigir, tá? Ele não vai para trás se você não tiver um ponto de apoio. Então você tem que ter um ponto de apoio para poder puxar ele para trás. Se o dente está inclinado e você põe mecânica de elástico, você consegue fazer essa verticalização. Então olha a diferença, ó. Reparem que meu braço está no canto da tela e eu estou usando mecânica de elástico. Olha para onde meu braço vem, ó. Para cá, tá? Por quê? Eu estou fazendo um movimento de pêndulo para cá. Eu faço isso. Então isso aqui é o tratamento da classe 3 funcional com elástico. Se eu tiver um paciente que o dente está aqui, tá? Tá na mesma posição, ó. Aí ele estava aqui, só que ele está aqui. Tá vertical, eu não consigo ir mais, porque o dente não vai retroinclinar,
tá? Ele vai ficar aqui, vertical. Então, o grande sucesso desse tratamento é você identificar aonde está o problema. Se você identifica que o dente está vertical, você vai entender que esse paciente não adianta você usar mecânica de elástico. Eu falo que os pacientes de mecânica de elástico, tá? Classe 3, funcionais, são geralmente aqueles pacientes de aula de congresso, tá? Por quê? Porque fica muito bonito. É aquele paciente usando mecânica de elástico e corrige a classe 3. Agora, a classe 3 verdadeira, que você tem que distalizar dente, tá? É muito mais difícil. Você tem que ter um acessório. Se você não tiver um acessório, você não corrige. E que acessório que é esse? É um dispositivo. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. É o dispositivo. Tá aqui o paciente, ó. Sem nada, tá vendo? Aí tava em classe 3. E aqui, ó, com o dispositivo. Parece a dente do dentro do dente, né? Mas não tá. Ele tá só inclinado. Amanhã eu vou mostrar para vocês, tá? Parte prática sobre isso daqui. Sobre como a gente vai fazer a instalação do buccal shelf. Então, hoje, tá? Respondendo então a pergunta que era o tema da live hoje. Buccal shelf, quando usar e quando não usar nos pacientes? Classe 3, tá? Que é específico de hoje. Então eu uso quando eu tenho um problema dentário, tá? Quando eu tenho que distalizar realmente. Aquele paciente que eu tenho um dente bem posicionado, tá? E eu quero distalizar. Agora, se o dente está inclinado, tá? Você usa mecânica de elástico, tá? O Manhãs está aí, fala Manhãs, meu amigo, tá por aí hoje. Então, pessoal, é muito simples, tá? É muito simples. Tem que distalizar, tá? Paciente que não é funcional, usa buccal shelf. Não tem que distalizar, tá? É um paciente que você tem inclinação dentária, por muitas vezes você usa mecânica de elástico, tá? E você vai resolver esse caso. Então, não tente tratar ao contrário, tá? Não tente tratar paciente que você precisa distalizar com mecânica de elástico, porque não vai te dar resultado. Você vai ficar tratando. É aquele paciente que eu vejo às vezes muito aluno manda casos clínicos e fala assim, esse caso eu tentei tratar com mecânica de elástico, mas o paciente não usou, não funcionou. Aí você olha a radiografia, você vai ver que aquela radiografia, o paciente não tem inclinação, tá? Ou seja, não era um paciente indicado para fazer a mecânica de elástico, tá? Você tinha que fazer uma distalização. Então, é muito importante você ter essa parte, esse diagnóstico diferencial. Se você fizer esse diagnóstico diferencial, você vai conseguir tratar, tá, esses pacientes no consultório. Tá? Existem outros pontos também que nós temos que avaliar, tá? Não é só esse. Esse é um deles. Tá? Agora, por exemplo, um outro ponto que a gente tem que avaliar é olhar a teleradiografia e ver se você tem espaço para depois corrigir, se você tem que retrair esses dentes anteriores. Porque muitas vezes você fala assim, distalizar eu consigo. Ok, distalizar você consegue. E o que você faz com os dentes anteriores? Imagina um paciente sem apinhamento, tá? Um paciente que você precisa distalizar porque ele é um classe 3. Você tem que ver se essa baseosa é compatível ou não. Aí você vai entrar no outro tipo de tratamento que eu falei para vocês. Vocês têm que avaliar se esse paciente é cirúrgico, tá? Se você realmente tem uma diferença de base óssea, que você tem que corrigir base óssea, ou se é um paciente que está inclinado e você consegue retrair. Ou se é um paciente que tem apinhamento severo inferior e você com a distalização você consegue corrigir esse apinhamento. Então, esse é outro diagnóstico que a gente tem que fazer, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, tá? Quando eu trato o paciente com elástico e quando eu trato o paciente com buccal shelf. Esse era o foco hoje da live, tá? E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Mostrar diferença do tratamento classe 3 com elástico e tratamento com buccal shelf. Pessoal, um bom sábado para todos. Até amanhã, domingão, 9 horas da manhã, para a gente fazer a parte prática.